Prestigiado na Inglaterra, o Manchester United e o Leicester City querem jogadores do Palmeiras e tem também as chances de título do Palmeiras que praticamente dobrou aqui nessa reta final de Brasileirão. E o Felipe Melo falando, mandando a real aqui sobre o Everton. O Carlos Miguel que tá pegando até pensamento, então ele deu aqui a sua opinião sobre a meta do Verdão, os guarda-redes aqui, né, do Palmeiras. Vamos junto, meus amigos. 4 notícias para vocês aqui, todas elas muito relevantes. Vamos junto, você que já conhece a gente, deixa o like no vídeo, por gentileza, sempre muito importante para o nosso canal aqui, para o nosso trabalho. Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado aqui é o Erlan Dias e quase todo santo dia tem vídeo aqui sobre Palmeiras e futebol, com muito entretenimento, resenha e feito de maneira leve, que é assim que o futebol tem que ser. Vamos lá, meus amigos, começar aqui pelo Felipe Melo. Ele que falou sobre o Everton, né? Falou sobre o momento do Everton e também sobre o Carlos Miguel lá no Seleção Sport TV. Vamos junto. Ter dúvida, será que o Everton não teve sequência? Se tiver dúvida, quem joga é o Carlos Miguel. Se o Everton volta bem antes, para ter realmente sequência, 2, 3 jogos, performando, aí o Everton de repente pode jogar. Mas fora isso, você que vai ser treinador, você que vai ser treinador. Digamos que o Carlos Miguel engata uma sequência de jogos. Ele vai continuar. Então, como é que você tira ele do time? Eu não tiro. Ele vai continuar. Se eu sou o treinador, é o momento. Futebol é o momento. Bom, é um trecho bem curto aqui. O que você pensa, cara? Ele, pelo visto aqui, defensor do Carlos Miguel, né? Futebol é momento. Você segue a linha dele? Total, né? Momento e goleiro, né, cara? A gente viu a dificuldade do Carlos Miguel, muito embora não tenha falhado nenhum gol, mas a gente viu a dificuldade nos primeiros jogos, questão de ritmo e tal, conta muito. Então, não é que o Everton vai voltar já, né, voando, ele vai voltar depois de uma fratura, depois de uma lesão, né, já logo numa fase muito decisiva, e aí você jogaria fora tudo isso que o Carlos Miguel tá construindo aos poucos, né? Agora já são 3 jogos sem tomar gol. Ontem, inclusive, eu falei, vai ser um jogo que ele nem vai ser acionado, né? E por fim teve aquela pressão do Juventude, o que é normal também. O Juventude tá para cair, provavelmente vai ser rebaixado e precisava ali ir para cima, então é normal ter aquela pressão. Acho que foram ali quase 5 minutos ou 10, né? Que tiveram um lance atrás do outro. E ele, né, foi muito bem e muito provavelmente até a final ele vai ter evoluído ainda mais, né? E ele me parece, né? Espero não queimar a língua, normal também, o goleiro falha, mas assim, me parece que é esses goleiros que decidem jogos também, né? Tipo, o que já foi o Everton também em algum momento, o que era o Marcos, que era inclusive o cara que ele substituiu no Corinthians, que era o Cássio, né? O Cássio cansou de ganhar jogo pro Corinthians, então ele me parece ser esse cara mesmo, esse goleiro que às vezes não é acionado, mas 2 bolas que iriam ali, seria um empate, seria uma derrota, o cara decide, e ele foi muito bem ontem, né? Já tinha ido muito bem contra o Cruzeiro, então a tendência é ficar o Carlos Miguel mesmo. E é diferente de jogador de linha, por exemplo, acho que tem 2 exemplos em cada time, o Pedro pelo Flamengo e o Paulinho pelo Palmeiras. Se os 2 estiverem ok, eu, por exemplo, colocaria o Paulinho no banco, e eu, se eu fosse do Flamengo, colocaria o Pedro no banco, só para deixar ali, né? Para deixar o rival preocupado. É diferente do goleiro, né? Se o Everton voltou bem, você vai colocar ele para jogar, é um risco que você toma, que eu acho que não é necessário o Carlos Miguel pegando tão bem até agora. E a se ressaltar também a pressão, né, que o Carlos Miguel entra, ele pega logo um Flamengo, né, um jogo decisivo, depois você pega uma LDU, e eu já tô vendo muita gente falando que as defesas dele, não palmeirense, né, ainda bem, falando que as defesas dele contra o Juventude não foram difíceis, né, já tem gente falando, não, mas essas aí foram em cima dele, que não sei o que tem, o cara fez 10 defesas, cara, 10 defesas, muita ali você tá vendo que é reflexo, é coisa que o cara não buscava, eu vi até a galera comparando, né, acho que um gol que o Everton leva, e de cabeça, que é aquele de cabeça, um que ele leva, acho que no aquecimento, e o outro que é aquele que o Carlos Miguel rapaziada é foda. E o Carlos Miguel vai buscar no cantinho. O Carlos Miguel busca o mesmo lance, o mesmo ensaio de jogada ali, né? E ele vai buscar. Até porque, pelo amor de Deus, você viu o tamanho do homem já? Ele é maior que a trave, pô. Ele não precisa nem pular direito, ele ergue o braço e tá maior que o gol. Não, tipo assim, a bola foi em cima dele, qualquer bola vai em cima dele, porque ele tá ocupando o gol inteiro. Mas é que teve um lance, antes dessa de cabeça, ele pega uma no alto, que ele, claro, até o Praz fala, né? Foi uma defesa mais plástica, né? O jeito dele falar, ele jogou aqui, joga pra torcida, faz parte, todo goleiro fez isso, mas depois o cabeceio ele vai buscar e tem
Tem outro cabeceio também, que é uma bola lá em cima, no ângulo oposto dele, que também é muito difícil para um goleiro alto. A bola rasteira é muito difícil. Tanta bola que vai mais embaixo é muito difícil. Teve outra cara a cara ali no bate-rebate. Então, são 10 defesas, né? Então, teve de tudo. Teve defesa fácil, tipo a do Nenê, que foi em cima dele, e teve defesa que ele precisou ir buscar, né? Faz parte. A defesa, você pensa, a defesa fácil. Se ele não defende a bola que vai em cima dele, é frango, pô. Então tem que fazer defesa fácil, pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, deixa aí nos comentários o que você achou da atuação do Carlos Miguel. Você compactua com essa narrativa aí? Já foram todas em cima deles. Detalhe, né? Ó, vamos deixar aqui, ó. Foram todas em cima deles. Vou colocar aqui só para vocês verem como todas foram em cima dele, né? Bem em cima dele, né? Se ele não estica o braço, né? É em cima dele mesmo. Ó, cabeçada, né, que o pessoal falou. E vamos falar agora sobre as chances de Série A, né, os potenciais de título aí de Palmeiras e Flamengo. E a probabilidade do Palmeiras, ela aumenta porque a cada rodada que passa, o Flamengo ele tem uma rodada a menos para buscar a diferença. E tem também a final brasileira na Libertadores, né? Ela criou aí também algumas coisas na questão de chance, né? Criou aí algumas discrepâncias aí nas chances do Campeonato Brasileiro. A gente vai explicar para vocês. Eles venceram aí com muita facilidade os seus últimos jogos do Campeonato Brasileiro e ficou na mesma posição. Palmeiras em primeiro, Flamengo em segundo, e agora com uma rodada a menos pela frente, isso faz aí aumentar o potencial de título do Palmeiras. Por quê? Cada rodada que passa, o Flamengo tem menos tempo para retomar a liderança, e assim as chances do Palmeiras de se tornar campeão, elas subiram, variavam ali, né, positivamente entre 61% para 64%, enquanto o potencial do Flamengo ser campeão variou aí de 35% para 34%. Lembrando que os dois times têm confronto no meio de semana, para uma rodada inclusive de clássicos, né? O Flamengo ele viaja para enfrentar o São Paulo, é considerado um clássico, Flamengo e São Paulo, acho que é, né? E também tem o Palmeiras contra o Santos, o Palmeiras recebe o Santos na quinta-feira e tem apenas 2 pontos, aí o Santos tem apenas 2 pontos de diferença para o Vitória, que é o primeiro clube do Z4, né? Que não sei se vocês sabem, mas leva para a Série B. Então nós poderemos ter o Santos, quem sabe, com o Neymar e tudo, disputando a Série B ano que vem, e o Palmeiras pode contribuir, viu? Pode jogar uma pazinha de terra ali. Enfim, o Cruzeiro também tem chances, uma chance bem pequena, né, de conquistar o título, mesmo conquistando os 3 pontos aí contra o Vitória, a probabilidade deles serem campeões é de 2 para 1,5%. E aí o principal motivo, novamente, é uma rodada a menos, né, para superar o Palmeiras, as rodadas vão diminuindo e vai ficando mais difícil. Quanto menos jogos pela frente, mais difícil é a missão. Então, o Cruzeiro também já disputou 31 jogos. O Cruzeiro tem 60 pontos e 17 vitórias, enquanto o Palmeiras tem 30 jogos, 60... Olha que bizarro, a gente normaliza a campanha, né, cara? A gente normaliza esse tipo de coisa, até do Flamengo também, né? O Palmeiras tem 30 jogos, 65 pontos e 20 vitórias. E o Flamengo tem 30 jogos, 64 pontos e 19 vitórias. O Cruzeiro ele tem mais 7 jogos pela frente, Flamengo e Palmeiras, 8 jogos. Cara, eu senti uma coisa em relação à virada do Palmeiras contra a LDU e a classificação do Flamengo, que foi, acho que caiu a ficha de todo mundo no Brasil, que os dois estão muito à frente. Acho que foi isso. Eu sei que a gente tá falando de brasileiro, mas parece que essa classificação na Libertadores, os dois na finais e os dois disputando o título, parece que caiu a ficha de todo mundo, né? Tipo, pô, realmente são os dois ali, a gente tentando um ano ou outro, né? O São Paulo recente ganhou a Copa do Brasil daquele jeito, né? No Copa do Brasil quase sempre sofrida. Aí ano passado o Botafogo foi bem, no outro ano o Fluminense, mas todo mundo meio que entendeu, ó, a gente vai beliscar uma coisa ou outra de vez em quando, mas todo ano vai ser os dois, não tem jeito, a baita campanha. Quem for vice-campeão vai ser muito frustrante, né? Eu espero que seja o Flamengo, mas vai ser muito frustrante mesmo, porque a campanha é muito boa, né? E o Palmeiras fazendo uma campanha incrível. Em determinado momento a torcida criticou muito, mas a campanha do brasileiro ela nunca deixou de estar no nível muito alto, né? E a sequência, acho que esse lance de chances de título passa muito pelos times também, né? Eu falei isso no primeiro turno. O lado bom dessa sequência do final do Palmeiras não é fácil, mas não tem mais clássico e não tem mais confronto direto, né? O Palmeiras já pegou todos os clássicos, já pegou todo mundo de cima, só resta ali o Mirassol ali mais em cima, que é difícil pra caramba, mas o Mirassol é o último confronto contra o Flamengo e fora de casa também, né? E o Flamengo ainda tem o São Paulo, tem o Fla-Flu também pro meio do caminho aí. Mas, enfim, o Palmeiras também tem suas dificuldades. É que o Santos, não querendo menosprezar o Santos, mas o Santos já foi um
já foi um clássico, mas especialmente ali em 2015, que foi com a rivalidade, né? Hoje, obviamente, se o Santos ganhar do Palmeiras, é considerado zebra, ainda mais na situação que tá. Então, aquela sequência meio complicada, o Palmeiras já matou ali até a metade do turno, e agora meio que assim, tem que fazer o dever de casa, né? Os jogos fora, um outro mais complicado, como eu falei do Mirassol, mas os jogos dentro de casa, né? O normal são os 3 pontos, né? Se acontecer alguma coisa, realmente é tropeço. E vamos ver se a gente vai ter o Neymar aí contra o Palmeiras. Eu acredito que não, porque ele se nega a jogar em sintético. Na verdade, o Neymar se nega a jogar, né, ultimamente. E vamos ver se a gente vai ter o Neymar. O que foi? Eu ficava com vergonha de pegar atestado quando eu trabalhava em firma, assim, tá ligado? De ficar fora, o cara 20 milhões por mês não joga no sintético, pelo amor de Deus. Né? Os caras ficam parecendo que os caras falaram que ele parece o Todoido do Zorro Total, né? Não consegue andar em linha reta. E os caras estão falando de Copa do Mundo. O Neymar não consegue andar em linha reta, né? Isso. Cara. Você acha que ele vai pra Copa? Rapidinho aqui, comenta. Você acha que ele vai pra Copa? Inclusive tem tem 2 convocações só, né? Eu acho que assim, ele já não vai nessa, se for, o Ancelotti tá meio doido. E a próxima é só em março, ele tem tempo de recuperar, mas eu não enxergo ele indo na Copa, não, né? Porque a gente, pelo menos por enquanto, o Ancelotti parece não se importar muito com esse lance de nome. Mas se ele for, teve um lance que eu vi ele contra o Fortaleza, que ele perde a bola pro lateral do Fortaleza, que é um negócio assim, vergonhoso. Eu acho triste pra caramba, mano. Eu já falei que eu acompanhei o Neymar desde o começo da carreira. Eu lembro de ver vídeo, de matéria dele no jogo aberto, ele com 14 anos, assim, já treinando perto do profissional do Santos e tal. E eu esperava que essa altura aqui fosse tipo a última Copa muito foda dele, meio que vai ser a segundo título dele de Copa do Mundo. E não foi, né? Não teve bola de ouro, não teve Copa do Mundo, tudo que a gente esperava. Eu acho que ele vai acabar ficando fora dessa. Mas você falou da Copa aí, tá? Mas agora a informação que chega aqui do Wagner Frederico, jornalista esportivo, informação dele que o Neymar vai ser relacionado para o clássico contra o Palmeiras na quinta-feira aí, 32ª rodada do Brasileirão. Ele deve sim encarar a grama sintética. O mais curioso é como eles citam, né? Ele deve encarar a grama sintética do Allianz Parque se houver necessidade. Não tem necessidade do Neymar jogar, né? Enfim, ele vai ser opção no banco de reservas e ele mesmo se colocou à disposição aí do Vojvoda em função da situação do Santos na tabela. Então, assim, se houver necessidade, o Neymar joga, né? Agora, você acha que os caras perdem com ele em campo, ganham? Eu vou tentar comentar como se eu não fosse palmeirense. Eu sou um cara que tô vendo os dois times na situação. Tipo assim, vamos supor, 0-0, se o Neymar entrar titular, ok, você consegue aproveitar. Agora, se o Palmeiras abrir um 2-0, o que o Neymar vai fazer no jogo que tá 2-0 Palmeiras? Que é aquele famoso correr na subida, né? O time do Palmeiras já tá numa intensidade absurda. O time do Palmeiras vai estar descansado, porque conseguiu descansar contra o Juventude. Então, aí tudo bem, o cara escreveu na boa intenção aí, mas se houver necessidade é difícil, hein, velho? O time quase rebaixando. Se houver necessidade, ele entra. Não, hoje não dá pra trabalhar não, mas se der eu vou, viu? É tipo isso, né? Hoje não dá não, mas avisa o chefe lá que se precisar, liga pra mim. E vamos falar aqui, de 2 times da Premier League querendo jogadores do Palmeiras. Palmeiras prestigiado. Essa primeira informação aqui é da ESPN, a outra nós vamos trazer para vocês também com calma. O Bruno Fux, que está garantido no Palmeiras em 2026, ele é alvo do Leicester City. Eu inclusive, treinei aqui umas 30 vezes o Erlanville para saber como fala Leicester City. Eu acho que é assim mesmo, né? Se tiver algum cara que entende de inglês aí. O Leicester City quer o Bruno Fux, está sondando o Bruno Fux, ele que está em alta no Palmeiras, já está despertando aí a atenção de alguns clubes europeus para a próxima temporada. Quem traz essa informação é ESPN. A ESPN traz essa informação, segundo eles, contato direto com o scout do Leicester City, que está na 2ª divisão do campeonato inglês. Esse scout esteve presente na vitória do Palmeiras contra a LDU, na classificação, na última quinta-feira, para observar o Bruno Fux, que tem 26 anos, ele é bem avaliado pelo Leicester City, e outros times também do exterior. Vale lembrar que ele já jogou no futebol europeu, em 2021, quando ele defendeu o CSKA da Rússia. Ele que está emprestado pelo Atlético Mineiro até o final do ano para o Palmeiras, e o Palmeiras, por sua vez, já disse que tem o interesse de exercer, tem interesse não, né? Vai exercer a compra do Bruno Fux por 3,5 milhões de euros.
21,74 ou também, né, 21,74 milhões de reais. E desde que ele chegou ao Palmeiras aí, o Bruno Fux tá jogando muito bem, né? Não é titular incontestável, né? Mas vem entrando bem ali como um 12º jogador. Ele é conhecido aí por ser polivalente, joga como zagueiro, faz a cabeça de área, é um trunfo para ele se manter no time, e com a ausência até do Aníbal, né, e do Lucas Evangelista, ele jogou, foi bem ali de volante, e ele soma 36 partidas com a camisa do Palmeiras. Ele se destacou aí nas últimas partidas do Campeonato Brasileiro e também chamou a responsabilidade no Mundial de Clubes, onde ele marcou, né, na verdade, já 3 gols com a camisa do Palmeiras. Enfim, aqui não tem segredo, né, cara? Exerce a compra para não ter conversa, tá fixado em contrato, deixa o homem aí e tá tudo certo, né? Acho que para não falar Leicester errado, acho que eu tenho que falar São Caetano da Inglaterra, né? Porque é um time que se destacou muito em determinado momento aí. Hoje tá na segunda divisão, inclusive até tá em 14º na segunda divisão e, mano, pelo jeito não deve subir e voltar para a Premier League tão recente, né? É normal, o cara tá bem, o time inteiro tá bem, vai chamando atenção. Esses caras que são um pouquinho mais novos aí vai chamando atenção de outros mercados também. Mas o Bruno Fux é impressionante. Ontem, inclusive, ele meio que fez ele fez a função do Gustavo Gomes, tanto na questão esportiva, digamos assim, quanto na questão da liderança também. Ele vai virando meio que um líder ali muito, muito rápido, né? Se encaixou muito rápido. Eu lembro da gente ter trazido algumas falas de atleticano, a gente chegou a conversar com o atleticano também, falando, né, pô, ele é um bom zagueiro, só que às vezes ele meio que despiroca e vai pro ataque, né? Ele não fez muito isso no Palmeiras, até porque ele tá com essa função muito de criação, né? Não de ir pro ataque mesmo, mas a função de criação. Então, tá tudo certinho, funcionando muito bem. Eu vejo que a família dele tá curtindo muito o Palmeiras, né? Além dele em si. Então ele tá muito adaptado. Eu vi um cara até brincando esses dias, um torcedor do Galo, falando que qualquer entrevista que o Bruno Fux dá, se o Palmeiras estiver perdendo, ele dá a entrevista. Não, tô muito feliz no Palmeiras aqui, quero ficar no Palmeiras, não quero voltar pro Galo. Qualquer entrevista ele fala isso. Então ele já deixou mais do que claro que quer ficar. E é normal esse interesse europeu. Mas olha, depois de tanto tempo, né? Hoje você vê o interesse da Europa, você nem se preocupa muito. Óbvio, um jogador ou outro sim, mas você não se preocupa, porque você sabe que se o Palmeiras vender é por um dinheiro muito bom, que você consegue repor, e não precisa vender, né? Você não anda, ai meu Deus, vai sair. Não, o Palmeiras consegue ficar tranquilo no mercado. Eu tô falando vender porque, óbvio, ele é do Galo ainda, mas o Palmeiras tem a opção de compra, então ele tem, inclusive, né, com contrato, ele tem essa prioridade aí, tá respaldado pela lei. E, inclusive, informação de última hora aqui, esse vídeo tá cheio de informação de última hora, viu? A volta do Everton. A gente estava discutindo aqui, Carlos Miguel falando de volta. Agora a informação não é opinião, tá? Saiu a programação do Palmeiras para o retorno do Everton, ele que está com uma fissura na mão direita, há cerca de mais ou menos aí 2 semanas, e ele está sendo submetido a um tratamento bem conservador ali do NSP do Palmeiras, Núcleo de Saúde e Performance. E o que acontece aqui? Os profissionais do NSP, eles consideram improvável, informação dos amigos do nosso palestra, improvável a presença do camisa 21, pelo menos até o jogo contra o Atlético Mineiro, que deve acontecer no dia 18 de novembro, aqui faltando 10, 11 dias para a final. Então é pouquíssimo provável que o Everton jogue a final, tá? A partir dessa data, o Palmeiras teria só 2 jogos, teria contra o Fluminense e contra o Grêmio, pensando na partida aí decisiva da Libertadores, na final, no dia 29 de novembro. Então o departamento médico do Palmeiras aí tem cautela com a lesão do Everton e vive a expectativa aí de pelo menos ele estar entre os relacionados no time, tá? Então essa informação de última hora aí, o Everton pode estar entre os relacionados, mas é pouco provável que jogue a final da Libertadores. Vamos falar agora do último time, né, da Premier League interessado no jogador do Palmeiras, e é o Manchester United que está interessado no Vitor Roque, o que nós sabemos aqui a respeito disso. Nós trouxemos para vocês que eu já até esqueci de tanto time que a gente trouxe aqui, né? A gente falou de Chelsea, falamos de Tottenham, muitos times, Milan exatamente atrás do Vitor Roque. Então, com essa abertura de mercado, né, uma abertura de transferências de inverno europeu no início de 2026, que agora já começam os rumores, né? O velho continente aí ele já começa a se movimentar em busca de novas contratações e umas delas vão ganhando especulações. E a que surgiu hoje é o interesse do Manchester United no Vitor Roque, atacante do Palmeiras. Ele que é um dos principais nomes do Palmeiras nos últimos meses, recuperou o bom futebol depois de uma passagem não tão boa pelo Betis e pelo Barcelona. E, segundo o site Fichages, a gente já trouxe para vocês, o mesmo que noticiou o interesse do Milan e também
do Tottenham e Chelsea, eles trazem o Manchester United e tem uma informação muito importante que corrobora com isso, tá? Que é o Rubem Amorim. Rubem Amorim, que é o atual treinador do Manchester United. Ele tentou contratar o Vitor Roque quando ele ainda era técnico do Sporting de Portugal. E quando o Barcelona estava buscando um time para emprestar o Vitor Roque. Ele chegou a pedir a chegada do Vitor Roque, mas a negociação não andou e ele foi pro Betis. Então o Rubem Amorim, ele gosta muito do Vitor Roque, já tentou no passado contar com ele e não conseguiu. Além disso também, o Manchester United, ele busca um atacante para a primeira metade de 2026, né? Uma das razões é que o Benjamin, acho que é Benjamin Sesko, não sei como é que fala, é um dos reforços mais caros dele aí, 540 milhões de reais que se destacou no Leipzig, ele ainda não conseguiu engatar, não conseguiu brilhar no Old Trafford. No entanto, não significa aí que pode ter uma oferta de fato do Manchester United, mas os caras estão sondando a situação do Vitor Roque. Ele que foi anunciado em fevereiro de 2025, o Palmeiras pagou 25,5 milhões de euros, 152 milhões de reais, e desde que ele chegou ao Palmeiras ele marcou 17 gols e tem 5 assistências. Então esses números faz com que ele fique aí até confiante numa convocação que tem agora às 3 da tarde, inclusive se tiver a convocação a gente volta aqui e noticia vocês a respeito disso. O Carlo Ancelotti deve anunciar aí a convocação para os jogos contra Senegal e Tunísia em novembro, na segunda-feira, hoje, né? Deve anunciar hoje, dia 3. E o Vitor tem a expectativa de ser chamado. O retorno para a seleção aí pode valorizar muito mais o Vitor Roque, né? Subir tanto o preço de venda quanto também os holofotes em cima dele. E ele que já deixou claro que não descarta um retorno para o futebol europeu em breve. Mas primeiro, ele quer escrever o nome dele na história do Palmeiras. E deve se manter aí também visando Copa do Mundo. Não sei se é para se preocupar, né, nesse sentido, mas essas sondagens são normais, né, cara? O que se diz é que o Manchester United estaria disposto a pagar o dobro do que o Palmeiras comprou, 50 milhões de euros, o que daria aí 311 milhões de reais. É o normal, né? Tá chamando atenção, acabou indo, deu muito errado a questão dele indo para a Europa na questão do time, mesmo assim, né? Até comentei que já que ele tava fazendo seus golzinhos, mesmo entrando um pouco no Betis, fez alguns gols pelo Barcelona, mas realmente não teve muita sorte lá. E esse lance da Copa do Mundo, acho que garante, eu pelo menos enxergo que garante ele praticamente a temporada que vem inteira, porque se ele não vai sair se ele sair também vai ser bem burrice, mas enfim, vai sair em janeiro para chegar no futebol europeu para tentar se encaixar de novo, né? Sendo que, como eu falei, que tem só mais uma convocação em março. Então, assim, se ele for convocado agora, e mesmo se ele não for, ele tá na pré-lista, né? Essa pré-lista que o Ancelotti divulga, ele tá na pré-lista. Então, ele tá realmente no radar do Ancelotti, mas enfim, imagino que seja convocado. E aí depois, sim, é para ser convocado agora, continuar jogando bem, ser convocado em março e ir para a Copa depois, né? O padrão é esse. Então qualquer coisa que ele faça no meio desse caminho, que pode impedir aí dele cair de produção, prejudica muito. Eu acho que a Copa do Mundo seguraria ele. Acabou a Copa do Mundo também, fica aí pro restante da temporada, e aí sair no final do 26, eu acho que era meio que a gente imaginava, porque inclusive o empresário dele, já que ele chega, o empresário dele fala, ó, ele deve ficar uns 2 anos no máximo. Seria muito legal, já falei aqui que, pô, ficaria bastante tempo no Palmeiras, ele já tem números absurdos, mesmo chegando ali na semifinal do Paulista, né, demorou para encaixar e ainda já tem números bons, ano que vem ele joga o ano inteiro já adaptado, então é normal esse assédio vindo da Europa, mas hoje, né, olha que doido, né, a gente cresceu com o ranço do Manchester por causa do Mundial, né, quem é da nossa geração, assim, só que hoje você olha pro Manchester, mano, vira muito mais você jogar no Palmeiras, pensando em seleção, pensando em exposição. Tudo bem que a temporada melhorzinha, que eu tô vendo uns elogios do Manchester, ele tá em 8º, e o Manchester tem um torcedor lá que é igual do Vasco, que ele só vai cortar o cabelo quando o Manchester bater 5 vitórias seguidas, né, pra você ver como que tá o negócio lá. O Manchester agora, deixa eu ver, tava com 3 vitórias seguidas e empatou, então já lascou, o cara vai ter que ficar com o cabelo enorme de novo, então não tem jeito, velho. Então, essa questão, você escolher de estar brigando por título ou ficar escolhendo meio de tabela. Muito, eu sei que o Manchester é um time, né, incrível, histórico aí, mas a situação é outra hoje. Eu vi que os próprios jogadores do Manchester United estavam falando que ia rapar o cabelo do cara, né? Falou, quando eu fizer 5 jogos, você vem aqui no CT, a gente vai rapar teu cabelo. Essa resenha aí é muito legal. E você falou eu não consigo comprar camisa do Manchester United, cara. Eu tenho camisa do Atlético de Madrid, tenho do Liverpool, tenho do City.
A única que eu não consigo comprar é do Manchester United. E é bonita a camisa dos caras, viu, velho? Eles têm uma verde, que acho que é do quando o Cristiano Ronaldo jogou lá, 21. Verde, bonita pra caramba. Eu falei, vou comprar, falei, não consigo. Não listrada, consigo, né? Então. E você falou aí do Vitor Roque, né? Do Vitor Roque ser convocado, até recuando um pouco. Uma coisa que pode ajudar também é que é a oportunidade da vida dos caras, né? Você tem noção que eles podem ganhar Brasileirão, Libertadores, fazer a melhor temporada da história do Palmeiras. E imagina, como que você não convoca, como que você não chama para uma Copa do Mundo, pelo menos para reserva, o cara que ganhou o Brasileirão e a Libertadores. Ou um cara que ganha só a Libertadores, por exemplo. Digamos que os caras ganham a Libertadores. Como que você não chama o atacante titular do time campeão da Libertadores? Né? Ou do time que fez uma baita temporada? Entendeu? Então, basicamente, é a oportunidade da vida deles, né? É tudo o bem Flaco que... também, né? Sim, é basicamente o que rolou com o Dudu em 18. Tudo bem que a Copa foi a Copa, depois o Dudu regaçou no segundo semestre, que a gente até brincava com o Dudu na época, que ele jogava só depois do segundo semestre, que era quando o Alca baixava das férias anterior, né? Mas foi isso na época, né? Eu era o melhor jogador do país, talvez, e o Tite não levou ele para a Copa. Então, o Vitor Roque está entre os destaques hoje, você fica... E o cara não ir para a Copa seria bem difícil, né? E, por exemplo, o Ancelotti colocou o Marcos Antônio do São Paulo na pré-lista, e eu acho que isso é muito interessante, porque ele tem jogado muito bem mesmo. Mesmo num time que não tá muito bem, o cara é um destaque e o cara colocou ali na lista, talvez seja convocado. Então me parece, eu sei que o Ancelotti ainda fez umas convocações meio estranhas e tal, mas me parece que ele tem uma visão um pouquinho diferente, que ele não fica tão amarrado àqueles velhos costumes da CBF. Eu espero que não mesmo, porque o Samuel Lino, pra mim, foi uma decepção, hein? Pelo menos ele convocar aquela hora lá. Pelo menos. Ainda bem, né? Pelo menos isso. Vamos ver aí o que o Ancelotti reserva. Tem convocação agora às 3 horas, mas ó, vamos lá, gente, sem clubismo. Chama um corintiano aqui pra falar. Vitor Roque merece ser convocado? O cara vai, se o cara tiver 2 neurônios, ele vai falar que tem, né? É que nem o Yuri Alberto. Teve uma época, eu falei, meu, o Yuri Alberto merece ser mais convocado do que o Hugo Souza. Merecia ser mais convocado do que o Hugo Souza, pelo menos 1 ou 2 vezes na seleção. Então, assim, se a seleção for merecimento, se a seleção prezar o momento, o Vitor Roque tem que ir agora. É ruim pra gente, né? Como torcedor, como clube, porque o cara dificilmente volta bem, né? Volta bem, volta voando. Mas a gente tem também o lado do jogador. Você imagina o jogador sempre performando nesse nível e ele não é reconhecido, acho que dá uma desanimada no cara, né? Tem muito isso também, né? Esse lance de ir e voltar mal, assim, ficou meio que... Parece que sempre rola, né, com o Palmeiras, né? Acho que já teve o Veiga, né, que já aconteceu isso, por exemplo, mas eu acho que o principal problema é realmente essas datas que a gente tem aí nesse meio tempo de data FIFA, né, de perder o jogador, igual a gente foi na última data FIFA, que perdeu todos os gringos praticamente. Teve uma aí que o Andréas foi também. Inclusive, não sei também se o Andréas pode ser convocado agora também. A gente tá falando do Vitor Roque, tá esquecendo dele também. Então é isso, você ter o time bom, você ter o melhor, ou entre os 2 melhores times do país, você vai ficar desfalcado mesmo, não tem como, porque são jogadores selecionáveis, né? Você vê o Flamengo aí tem a base da seleção uruguaia, o Palmeiras tem seleção uruguaia, paraguaia, agora tem 2 da Argentina, e se talvez aí pode ter 2 aí na seleção brasileira também. É isso, meus amigos. Caminhão de informação para vocês. Teve 2 informações aí de última hora, mas, pô, a gente falou de muita coisa. Falamos aqui das chances do Palmeiras, teve o Felipe Melo, falamos também do Bruno Fux, Manchester United, que quer o Vitor Roque, falamos do Everton. Muita informação para vocês aí sobre o Palmeiras nessa segunda-feira, tá? A coisa que a gente pede para vocês é o like no vídeo, cara, que é muito importante pra gente, tá? Deixa o like no vídeo, é muito importante. Você que não é inscrito no canal, se você gostou desse vídeo, se inscreve, já dá o like, hype o vídeo também, que é muito interessante pra gente. Fechado? Valoriza muito o nosso trabalho aí, ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. Fechado? Muito obrigado, senhores. Tamo junto e até o próximo vídeo.